Irmãos, imagine uma vida onde a paz de Deus transborda, mesmo nas tempestades. Parece um sonho? Não é? Deus nos ensina, através de Sua palavra, 6 segredos que podem mudar tudo. E hoje vou compartilhá-los com você. Queridos irmãos e irmãs, que a paz do Senhor esteja com cada um de vocês. Hoje, meu coração está transborda de gratidão por estar aqui, compartilhando uma mensagem que Deus colocou em minha alma. Esta é uma jornada especial, uma reflexão profunda sobre como podemos viver uma vida verdadeiramente abençoada, guiados pela luz divina e pela sabedoria da palavra de Deus. Deus, em sua infinita bondade, nos convida a descobrir segredos que transformam nosso coração, nossa mente e nossa maneira de enxergar o mundo. Neste artigo, vamos explorar 6 segredos para uma vida abençoada, inspirados diretamente nas Escrituras Sagradas e em histórias reais que mostram o poder de Deus em ação. Prepare-se para mergulhar fundo. Pegue sua Bíblia, abra seu coração e permita que o Espírito Santo ilumine cada palavra que você ler. Que esta mensagem seja um bálsamo para a sua alma e um convite para viver plenamente o plano que Deus sonhou para você. Vamos juntos? Antes de começarmos, deixe um amém nos comentários se você crê que Deus tem uma bênção especial para você hoje. E não esqueça de se inscrever para não perder nenhuma mensagem. 1. A gratidão transforma o coração. A gratidão é como uma semente que, quando plantada, floresce em bênçãos. Em 1 Tessalonicenses 5, versículo 18, está escrito: "Em tudo dai graças, porque esta é a vontade de Deus em Cristo Jesus para convosco." Essa passagem é um lembrete poderoso de que a gratidão não depende do que temos ou do que enfrentamos, mas da certeza de que Deus está sempre no controle. Quero compartilhar com vocês uma história que marcou minha vida. Há alguns anos, eu enfrentava um momento de grande dificuldade financeira. Perdi meu emprego repentinamente e as contas começaram a se acumular. O desespero batia à porta e eu me perguntava: por que, Senhor? O que fiz de errado? Mas, em meio à escuridão, ouvi uma voz suave em meu coração, me convidando a olhar para o que ainda tinha. Comecei a agradecer por coisas simples: o teto sobre minha cabeça, o pão na mesa, a saúde da minha família. Cada dia, eu escrevia em um caderno 3 coisas pelas quais era grato. Aos poucos, percebi que meu coração estava mais leve. A gratidão mudou minha perspectiva e Deus, fiel como sempre, abriu uma nova porta de oportunidade que eu nunca poderia imaginar. A gratidão nos ensina a ver Deus em todos os detalhes. Quando agradecemos, declaramos que confiamos em seus planos, mesmo quando não entendemos. Como diz em Salmo 100, versículo 4, "Entrai por suas portas com ações de graças e nos seus átrios com louvor. Dai-lhe graças e bendizei o seu nome." A gratidão é uma forma de louvor, uma maneira de dizer a Deus que reconhecemos sua bondade. Comece hoje mesmo, reserve 5 minutos no início ou no final do dia para refletir sobre as bênçãos em sua vida. Escreva-as em um diário ou compartilhe com alguém querido. Se estiver passando por um momento difícil, peça a Deus para te mostrar algo pelo qual agradecer. Pode ser o sorriso de uma criança, a brisa fresca da manhã, ou até mesmo a força que Ele te dá para continuar. A gratidão é um exercício diário que transforma o coração e nos prepara para receber mais das bênçãos de Deus. Queridos, se você sente que esta mensagem vai tocar seu coração, clique no like agora mesmo e compartilhe com alguém que precisa ouvir isso. Fique até o final. Tem uma surpresa esperando por você. 2. A fé remove montanhas. A fé é o alicerce de uma vida abençoada. Em Hebreus 11, versículo 1, lemos: "Ora, a fé é a certeza de coisas que se esperam, a convicção de fatos
que não se veem. A fé nos permite enxergar além das circunstâncias, confiar nas promessas de Deus e acreditar que Ele está trabalhando, mesmo quando tudo parece perdido. Conheci uma irmã chamada Maria, uma mulher de 42 anos, mãe de 2 filhos, que enfrentou uma prova de fé que jamais esquecerei. Maria foi diagnosticada com uma doença grave e os médicos disseram que suas chances eram mínimas. Ela poderia ter se rendido ao medo, mas escolheu confiar em Deus. Todas as noites, ela lia Mateus 17, versículo 20, onde Jesus diz: "Porque em verdade vos digo que se tiverdes fé como um grão de mostarda, direis a este monte: passa daqui para acolá, e ele passará. Nada vos será impossível." Maria segurava sua Bíblia como se fosse um tesouro, orando com lágrimas nos olhos, mas com uma confiança inabalável. Ela dizia: "Se Deus me deu mais um dia, é porque Ele tem um propósito." E contra todas as probabilidades, Maria foi curada. Hoje ela compartilha seu testemunho em sua igreja, inspirando outros a nunca desistirem de crer. A fé não elimina as tempestades, mas nos dá forças para atravessá-las. É como uma âncora que nos mantém firmes, mesmo quando as ondas são altas. Em Marcos 11, versículo 22 e 23, Jesus nos encoraja: "Tende fé em Deus. Em verdade vos digo que qualquer que disser a este monte: ergue-te e lança-te no mar, e não duvidar em seu coração, mas crer que se fará aquilo que diz, assim lhe será feito." A fé nos convida a crer no impossível, porque para Deus nada é impossível. Dedique tempo à palavra de Deus. Leia as histórias de fé na Bíblia, como a de Abraão, que creu contra toda a esperança, ou a de Davi, que enfrentou Golias com uma simples funda. Ore pedindo a Deus para aumentar sua fé e cerque-se de pessoas que te inspirem a confiar mais no Senhor. Quando a dúvida vier, declare as promessas de Deus em voz alta. A fé cresce quando a exercitamos, passo a passo. Irmãos, antes de mergulharmos nestes segredos, escreva 1 nos comentários, se você quer viver uma vida abençoada, e ative o sininho para receber mais palavras de fé. O perdão é um dos maiores atos de amor que podemos oferecer, tanto aos outros quanto a nós mesmos. Em Mateus 6, versículo 14 e 15, Jesus nos ensina: "Porque se perdoardes aos homens as suas ofensas, também vosso Pai Celeste vos perdoará. Se, porém, não perdoardes aos homens, tampouco vosso Pai vos perdoará as vossas ofensas." Guardar mágoa é como carregar uma corrente que nos prende ao passado, impedindo-nos de viver a liberdade que Deus planejou. Eu mesmo vivi um momento em que o perdão parecia impossível. Quando jovem, fui traído por alguém em quem confiava profundamente. A dor era tão grande que alimentei raiva por anos. Eu pensava que guardar aquele ressentimento me protegia, mas, na verdade, ele estava me destruindo. Foi em um retiro espiritual, durante uma pregação sobre o perdão, que senti o Espírito Santo me tocar. O pastor citou Efésios 4, versículo 32. "Antes, sede uns para com os outros benignos, compassivos, perdoando-vos uns aos outros, como também Deus, em Cristo, vos perdoou." Naquele momento, chorei como criança, entregando aquela mágoa a Deus. Escrevi uma carta, que nunca enviei, expressando tudo o que sentia. E então, orei, declarando meu perdão. A paz que senti foi indizível. O perdão não apagou o passado, mas me libertou para viver o presente. O perdão é um processo. Não é algo que acontece da noite para o dia, mas cada passo dado com sinceridade nos aproxima da cura. Como diz em Colossenses 3, versículo 13. "Suportai-vos uns aos outros. Perdoai-vos mutuamente, se alguém tiver motivo de queixa contra outro. Assim como o Senhor vos perdoou, assim também perdoai vós." Comece orando por aquela pessoa que te magoou.
Peça a Deus para suavizar seu coração e te ajudar a enxergá-la com os olhos do amor. Se necessário, busque apoio em sua comunidade de fé ou em um conselheiro espiritual. O perdão é uma escolha que reflete o coração de Cristo em nós. Se Deus está falando com você hoje, deixe um coração nos comentários e se inscreva no canal. Não saia antes do final, porque há uma revelação especial para a sua vida. Quarta, a oração conecta com o divino. A oração é a ponte que nos leva ao coração de Deus. Em Filipenses 4, versículos 6 e 7, lemos: Não andeis ansiosos por coisa alguma, antes em tudo, pela oração e pela súplica, com ações de graças, sejam os vossos pedidos conhecidos diante de Deus. E a paz de Deus, que excede todo o entendimento, guardará o vosso coração e a vossa mente em Cristo Jesus. A oração não é apenas um pedido de ajuda, é uma conversa íntima com o Pai que nos ouve e nos transforma. Conheci uma irmã chamada Clara, uma mulher de 38 anos que enfrentava uma crise em seu casamento. Ela sentia que o amor entre ela e o marido estava se apagando. Desesperada, Clara começou a orar todas as manhãs, pedindo sabedoria, paciência e restauração. Ela não apenas orava por si, mas pelo coração do marido e pela família deles. Clara me contou que em suas orações ela sentia Deus falando com ela, guiando-a a ser mais compreensiva e a ouvir com amor. Aos poucos, o relacionamento começou a se transformar. Hoje, Clara e o marido lideram um grupo de casais em sua igreja, ajudando outros a fortalecerem seus lares através da oração. A oração nos conecta com o poder de Deus. Em James 5, versículo 16, está escrito: Confessai, portanto, os vossos pecados uns aos outros e orai uns pelos outros para que sareis. Muito pode, por sua eficácia, a súplica do justo. Quando oramos, entregamos nossas preocupações a Deus e recebemos sua paz em troca. Crie um momento sagrado para a oração. Escolha um lugar tranquilo, onde você possa falar com Deus sem distrações. Seja honesto, compartilhe seus medos, alegrias e sonhos. Inclua louvor, gratidão e pedidos em suas orações. E, acima de tudo, confie que Deus está ouvindo, mesmo quando a resposta não vem no tempo que esperamos. 5. A generosidade multiplica bênçãos. Deus nos chama para sermos generosos porque a generosidade reflete seu amor abundante. Em Lucas 6, versículo 38, Jesus diz: Dai e dar-se-vos-á. Boa medida, recalcada, sacudida, transbordante, generosamente vos darão. Porque com a medida com que tiverdes medido, vos medirão também. Quando damos com o coração, Deus multiplica nossas bênçãos de formas que nem imaginamos. Conheci um irmão chamado Paulo, um homem simples, de 45 anos, que trabalhava como motorista de ônibus. Apesar de sua renda modesta, Paulo sempre encontrava maneiras de ajudar. Ele dividia sua marmita com colegas que esqueciam o almoço, doava roupas para famílias necessitadas e dedicava tempo para ouvir quem precisava de um ombro amigo. Certa vez, ele me disse: Quando dou, sinto Deus me enchendo de alegria. É como se ele estivesse dizendo: Paulo, confie em mim. Eu cuido de você. E, de fato, Deus sempre supriu as necessidades de Paulo, muitas vezes de forma milagrosa. A generosidade não se limita a bens materiais. Podemos ser generosos com nosso tempo, nossas palavras, nosso amor. Em Atos 20, versículo 35, está escrito: Em tudo vos dei o exemplo de que, assim trabalhando, é necessário socorrer os necessitados e recordar as palavras do Senhor Jesus, que disse: Mais bem-aventurado é dar que receber. Comece com pequenos gestos. Ofereça um sorriso, uma palavra de encorajamento ou um pouco do seu tempo. Se puder, doe algo que tenha valor para você, seja para a sua igreja,
uma causa social ou alguém que precisa, faça isso com alegria, sabendo que Deus vê seu coração. Antes de tudo, clica no like se você acredita no poder de Deus, compartilhe com um amigo e assista até o fim. Tem algo incrível que Deus preparou para você. 6. A obediência traz provisão. A obediência à vontade de Deus é o caminho para uma vida verdadeiramente abençoada. Em Deuteronômio 28, versículo 1 e 2, lemos: Se ouvires, pois, a voz do Senhor, teu Deus, tendo cuidado de guardar todos os seus mandamentos que hoje te ordeno, o Senhor, teu Deus, te exaltará sobre todas as nações da terra, e todas estas bênçãos virão sobre ti e te alcançarão, quando ouvires a voz do Senhor, teu Deus. A obediência nos alinha com o plano perfeito de Deus. Lembro-me de quando senti Deus me chamando para deixar minha cidade natal e aceitar um trabalho em outro estado. Eu amava minha rotina, meus amigos, minha igreja. A ideia de mudar me assustava, mas em oração, senti Deus me dizendo: confie em mim. Obedeci, mesmo com o coração apertado. Foi uma jornada desafiadora, mas Deus me levou a uma nova temporada de crescimento, onde conheci pessoas incríveis e descobri propósitos que nunca imaginei. Hoje, vejo que aquela obediência abriu portas que só Deus poderia abrir. A obediência exige coragem, mas sempre nos leva a lugares de bênção. Em João 14, versículo 15, Jesus diz: Se me amais, guardareis os meus mandamentos. Quando obedecemos, mostramos nosso amor por Deus e confiamos em sua sabedoria. Busque a vontade de Deus na oração e na palavra. Quando sentir um chamado, mesmo que pareça difícil, peça a Deus força para obedecer. Cerque-se de uma comunidade de fé que te apoie e te ajude a discernir a voz do Senhor. A obediência é um ato de confiança e Deus sempre honra quem confia nele. Queridos irmãos e irmãs, ao refletir sobre esses 6 segredos para uma vida abençoada: gratidão, fé, perdão, oração, generosidade e obediência, meu coração se enche de gratidão e esperança. Cada um desses segredos é como uma pérola preciosa que Deus nos oferece para transformar nossas vidas. Eles não são apenas palavras bonitas, mas caminhos práticos que nos conduzem a uma conexão mais profunda com o Pai e a uma vida cheia de propósito. Permita-me compartilhar com vocês como esses segredos tocaram minha alma e como podemos aplicá-los em nosso dia a dia para que possamos viver plenamente as promessas de Deus. A gratidão, o primeiro segredo, me ensinou a enxergar Deus em cada detalhe da vida. Lembro-me de um período em que tudo parecia desmoronar: problemas financeiros, incertezas no trabalho e até desânimo espiritual. Mas ao começar a agradecer pelas pequenas coisas, o sol da manhã, a saúde da minha família, a promessa de Deus em Romanos 8, versículo 28, que diz: Sabemos que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Percebi que meu coração se transformava. A gratidão me ajudou a mudar o foco do que faltava para o que já tinha. Hoje, aplico isso escrevendo diariamente 3 bênçãos em um caderno, e isso me mantém ancorado na bondade de Deus, mesmo nas tempestades. A fé, o segundo segredo, é como uma chama que ilumina os momentos mais escuros. Conheci uma irmã chamada Ana, que enfrentou uma doença grave com uma confiança inabalável em Deus. Ela se apegava a Mateus 17, versículo 20. Se tiverdes fé como um grão de mostarda, nada vos será impossível. Ana me ensinou que a fé não é a ausência de medo, mas a coragem de confiar em Deus, mesmo quando o caminho não está claro. Aplico isso em minha vida, buscando a palavra todos os dias e declarando as promessas de Deus em voz alta, especialmente quando a dúvida tenta me abalar. O perdão, o terceiro segredo, foi uma das lições mais difíceis para mim.
Por anos, carreguei a mágoa de uma traição familiar, mas, ao meditar em Efésios 4, versículo 32, perdoai-vos uns aos outros, como também Deus, em Cristo, vos perdoou. Entendi que o perdão é um presente que dou a mim mesmo. Decidi orar por aquela pessoa e, aos poucos, senti a paz de Deus restaurar minha alma. Hoje, aplico o perdão sendo intencional em liberar ressentimentos, mesmo que isso signifique orar diariamente por forças. A oração, o quarto segredo, é minha conexão diária com Deus. Em Filipenses 4, versículos 6 e 7, lemos: Não andeis ansiosos por coisa alguma. Antes, pela oração, sejam os vossos pedidos conhecidos diante de Deus. Quando oro, sinto Deus me guiando, como fez com Clara, uma amiga que salvou seu casamento através da oração constante. Aplico isso reservando um momento sagrado, todas as manhãs, para conversar com Deus, louvando, agradecendo e entregando minhas preocupações. A generosidade, o quinto segredo, me mostrou que dar é receber. Paulo, um irmão da igreja, sempre dividia o pouco que tinha com alegria, e Deus o abençoava abundantemente. Inspirado por Luque 6, verso 38, dai e dar-se-vos-á. Aplico isso, doando meu tempo, palavras de encorajamento e, quando possível, recursos, sabendo que Deus multiplica o que oferecemos com amor. Por fim, a obediência, o sexto segredo, é a chave para a provisão divina. Quando obedeci ao chamado de Deus para mudar de cidade, mesmo com medo, vi portas se abrirem, como prometido em Deuteronômio 28, versículo 2, todas estas bênçãos virão sobre ti quando ouvires a voz do Senhor. Aplico isso buscando a vontade de Deus em oração e confiando em seus planos, mesmo quando parecem desafiadores. Esses segredos são um convite para vivermos a vida abundante que Jesus prometeu em João 10, versículo 10. Minha maior lição é que uma vida abençoada não é livre de problemas, mas cheia da presença de Deus. Para aplicar isso, comece hoje. Agradeça, creia, perdoe, ore, doe e obedeça. Cada pequeno passo te aproxima do coração do Pai. Queridos, se esta mensagem tocou seu coração, deixe um amém ou um nos comentários e compartilhe qual desses segredos você vai aplicar hoje. Clique no like, inscreva-se no canal, ative o sininho e compartilhe este vídeo com alguém que precisa ouvir essa palavra de esperança. Fique até o final, pois há uma surpresa especial esperando por você. Que Deus te abençoe abundantemente. Quando ouvi o discurso de Billy Graham sobre a oração secreta entre 3 e 5 horas da manhã, meu coração brasileiro, tão acostumado a buscar Deus nos momentos de silêncio e nas madrugadas de reflexão, foi profundamente tocado. Há algo mágico e sagrado nessas horas, quando o mundo dorme e a alma encontra espaço para respirar. No Brasil, onde a fé é como um samba que pulsa no coração, essas palavras ressoam como um convite para nos conectarmos com o divino de uma maneira mais profunda. A ideia de que Deus está esperando por nós, não no barulho do dia, mas na quietude da noite, me fez refletir sobre como muitas vezes negligenciamos esses momentos de intimidade espiritual. A mensagem de Graham não é apenas sobre orar, é sobre ousar se levantar quando tudo em nós quer ficar na cama. É sobre escolher a fé, mesmo quando o corpo está cansado e o mundo está silencioso. Essa escolha, tão simples, mas tão poderosa, me fez repensar minha própria jornada espiritual. O discurso me trouxe à memória as histórias das nossas avós brasileiras, que muitas vezes se levantavam antes do sol para orar pela família, pelos filhos, pela colheita. Elas sabiam intuitivamente o que Graham agora coloca em palavras. Há um poder sobrenatural nas orações da madrugada. Quando ele fala que cadeias se quebram, anjos cercam nossas casas e a clareza
vem como um trovão. Sinto que ele está descrevendo o que muitas mulheres brasileiras já vivem. Em nossa cultura, onde a espiritualidade está tão entrelaçada com a vida cotidiana, seja nas novenas, nas missas ou nas orações sussurradas antes de dormir, essa mensagem ressoa como um chamado para voltar às raízes da fé autêntica. Senti um arrepio ao ouvir que o inimigo teme a mulher, que ora entre 3 e 5 horas da manhã, porque ela se torna uma guerreira espiritual, alguém que muda atmosferas e protege sua família com a força da oração. A maior lição que tirei desse discurso é que a transformação começa com um ato de obediência simples, mas profundo: levantar-se cedo para buscar Deus. No Brasil, onde enfrentamos desafios diários, sejam financeiros, familiares ou emocionais, essa prática pode ser a chave para encontrar paz e direção. Aprendi que não preciso ser perfeita, nem ter todas as respostas. O que Deus quer é meu coração rendido, minha disposição de dizer: aqui estou, Senhor. Essa mensagem me desafiou a olhar para minha própria vida e perguntar: estou reservando tempo para ouvir Deus? Estou disposta a sacrificar o conforto do sono para buscar respostas que só Ele pode dar? A ideia de que o céu responde quando uma mulher ora com urgência e fé me inspirou a criar um novo hábito em minha rotina. Aplicar isso na vida cotidiana não é fácil, mas é possível. Comecei a reservar pelo menos 15 minutos entre 3 horas e 5 horas da manhã para orar. Não é uma oração longa ou complicada, mas um momento de entrega, onde coloco minha família, meus sonhos e minhas lutas diante de Deus. Percebi que, ao fazer isso, minha mente fica mais clara, minhas decisões mais firmes e minha casa mais protegida. No contexto brasileiro, onde muitas vezes enfrentamos o caos do dia a dia, o trânsito, as contas, as preocupações com os filhos, essa prática trouxe uma paz que não explica. É como se, ao orar na madrugada, eu estivesse plantando sementes que florescem ao longo do dia. Minha paciência com meus filhos aumentou, minhas reações ao estresse se suavizaram e até meu casamento ganhou uma nova harmonia. A oração da madrugada não é apenas um ritual. É uma arma espiritual que muda a atmosfera ao nosso redor. Outra lição prática que tirei é a importância de priorizar o silêncio. No Brasil, onde a vida é cheia de cores, sons e energia, encontrar momentos de quietude é um desafio. Mas aprendi que é exatamente nesse silêncio que Deus fala mais alto. Comecei a desligar o celular à noite, a evitar distrações e a criar um espaço sagrado para a oração. Isso me ajudou a ouvir a voz de Deus com mais clareza, a receber direções para decisões difíceis e a encontrar força para enfrentar batalhas que antes pareciam insuperáveis. Para as mulheres brasileiras que muitas vezes carregam o peso de cuidar da família e da casa, essa prática pode ser um refúgio, um momento para recarregar a alma antes que o dia comece. Por fim, o discurso de Billy Graham me ensinou que a oração da madrugada não é apenas sobre pedir, é sobre se render. É sobre dizer: Deus, eu não tenho todas as respostas, mas confio em Ti. Essa rendição trouxe uma liberdade que eu não conhecia. No Brasil, onde a fé é tão vibrante, acredito que todas nós podemos adotar essa prática para transformar nossas vidas, nossas famílias e até nossas comunidades. A mensagem de Graham é um convite para sermos mulheres de coragem, que se levantam quando o mundo dorme, que oram quando outros apenas sonham. Minha vida nunca mais será a mesma, e eu convido você a experimentar esse poder.